Hoje a gente vai falar sobre juros compostos, que é uma matéria que tem muito mais aplicação do que juros simples, né? Juros simples serve só para rentabilidade de poupança, rentabilidade que não dá muito retorno. Os juros compostos é o que realmente dá retorno e é os juros que são cobrados na fatura do cartão de crédito, na hora da gente pegar um empréstimo, tá? Então a gente vai resolver algumas questões aqui envolvendo juros compostos. Eu separei aqui um total em torno de 10 questões, a gente vai fazer, tá bom? Então a primeira questão é uma questão da Banca CESP, que fala assim, ó, na capitalização composta, ele me dá 5 alternativas e eu tenho que ver qual é a alternativa correta. Então a primeira alternativa fala assim, ó, o montante é constante. O que é o montante? Quando eu falo de juros compostos, eu tenho que lembrar que montante é igual a capital mais juros, não é isso? Ou montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Essa é a fórmula que a gente sempre usa em juros compostos, tá bom? Então ele está falando que o montante é constante, só que juros compostos ele cresce muito rápido. Então se ele cresce muito rápido, eu não tenho como isso ser constante. Ser constante é uma coisa que é sempre igual. Então a alternativa A está errada, tá bom? O montante é constante? Não, pelo contrário, ele cresce muito rápido, tá? Depois, na segunda opção, ele fala assim, na letra B, o juro produzido por período é constante. Também não é verdade, porque os juros são compostos, ele vai crescendo exponencialmente. Né? O que isso quer dizer? Se no primeiro mês você tem 10%, no segundo mês você vai ter isso elevado a 2, 1,1 elevado a 2, no terceiro 1,1 elevado a 3, então ele cresce muito rápido, então também não é a letra B. Depois, na letra C, ele fala assim, só o capital aplicado inicialmente rende juros ao fim de cada período. Então, assim, também é mentira, porque o dinheiro ele vai rendendo de acordo com cada mês. Você vai ter um novo montante. Passou o primeiro mês, você criou um montante. Aquele total vai virar o seu capital para o segundo mês o dinheiro render e assim sucessivamente. Então, essa também está errada. Depois, na letra D, ele fala assim, ó, a taxa mensal de 15% é equivalente a uma taxa bimestral de 30%. Mentira, tá? Também está errado. E a letra E, o juro produzido ao fim de cada período renderá juro nos períodos seguintes. Sim, porque vai acumulando e vai ser o meu novo montante, o montante vai virar o meu capital que vai render no próximo mês. Então essa primeira questão, a alternativa seria a letra E, tá bom? Aí agora vamos para a questão 2. A questão 2 fala assim, ó, aplicou-se o capital de R$8.000 durante 9 meses. Sabendo-se que o mesmo esteve aplicado a juros compostos a uma taxa nominal de 80% ao ano e que as capitalizações ocorreram a cada trimestre, os juros dessa aplicação correspondem a quê? Então, a gente primeiro tem que reconhecer quais são os dados que ele me dá, né? Ele me deu a quantidade de dinheiro que eu tinha inicial, que é o meu capital, que é 8.000. Ele me deu a taxa, que é de 80% ao ano, né? E me deu o tempo, durante 9 meses. E aí, ele quer saber o total de juros. Ele não quer o montante. Então, não é aquela fórmula que a gente viu ali anteriormente. Vai ser uma outra fórmula que a gente vai usar para uma outra versão dela, né? Que é essa daqui. Juros é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1. Tá? É uma adaptação daquela outra. E aí agora eu vou ver os dados que ele me deu. Ele me falou que o meu capital é de R$8.000, que a taxa é de 80%,
E aí, o que significa 80%? É 8 sobre 100, né? Só que 8 sobre 100 é o quê? É 0,8. E aí, ele fala de trimestre. Vocês viram? E um ano ele tem 4 trimestres, certo? Então isso quer dizer que essa taxa aqui trimestralmente vai ser de 0,2, a minha taxa, tá bom? E aí, posso substituir. Juros é igual ao meu capital, que é 8.000, vezes 1, mais a taxa, 0,2, elevado ao tempo. 2, porque eu vou ter 2 trimestres, certo? Menos 1, porque 9 meses são 2 trimestres, certo? Então vamos lá. Juros é igual a 8.000 vezes 1,2 elevado a... Desculpa, são 3 aqui. Falei besteira. 9 meses são 3 trimestres. São 3 menos 1,2 elevado a 2. Então, meu total de juros vai ser R$ 5.824. Tá bom? E aí, isso aqui é a minha alternativa letra A. Aí, agora vamos para a questão 3. Questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Aí, vamos ver, ela fala assim, ó. A quantia de R$ 15.000 é emprestada a uma taxa de juros de 10% ao mês. Aplicando-se juros compostos, o valor que deverá ser pago para a quitação da dívida em 3 meses depois é... Então, a gente sempre tem que prestar atenção nos dados que são dados. E se está todo mundo no mesmo padrão, ó. Ele me deu a quantia, me deu o capital, que é 15.000, me deu a taxa de juros, que é 10% ao mês, e me deu o tempo que ele quer, que é 3 meses. Então, aqui está tudo certinho. A taxa e o tempo estão em meses, então é só eu chegar lá e fazer a aplicação direta da fórmula, com os dados que ele me deu. Montante é igual a capital vezes 1, mais a taxa elevada ao tempo. Então, montante vai ser capital, que é 15.000, vezes 1 mais a taxa é de 10%. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, que dá 0,1. Então, 1 mais a taxa, que é 0,1, elevado ao tempo, que é 3, que são 3 meses. Então, o meu montante vai ser 15.000 vezes 1,1 elevado a 3. E aí, isso aqui vai dar 15.000 vezes 1,33. E aí, finalmente, eu fazendo essa multiplicação, meu montante vai dar R$19.965, que é a alternativa letra B. Tá bom? Repara que na resposta ele não desenvolveu até o final. Ele simplesmente só queria... Não. Desculpa, tá aqui. Tô na 3. É a letra B. R$19.965. Tá bom? Letra B. Vamos para 4 agora. Na 4, quando eu fiz essa questão de primeira, eu saí fazendo a conta, mas não tem necessidade. Olha as alternativas, ó. Se aplicarmos R$25.000 a juros compostos rendendo a 7% a cada bimestre, quanto teremos, né, após 3 anos? Então, repara que nessa questão, ele não desenvolve isso. Ele simplesmente só quer que você monte o esquema, como que fica. Né? Então, a única coisa que tem que tomar cuidado, ó, é que eu tenho 1,07, eu tenho 1,70, então vamos só aqui armar para poder a gente ver, ó. Meu capital é de R$25.000, minha taxa é de 7%, isso aqui quer dizer que é 7 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,07, e ele fala que é durante 3 anos.
E repara o seguinte, a taxa é dada por bimestre. E o tempo está em anos. Então, eu vou passar esses anos para bimestre. Tá bom? Então, um ano vai ter 6 bimestres, não é isso? Porque de 2 em 2. Como são 3 anos, eu vou multiplicar por 3. Isso dá 18. Então, meu montante vai ser 25.000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,07, elevado a 18. Então, fica 25.000 vezes 1,07 elevado a 18. Só tomar cuidado para não botar 1,70 ou 1,7, tá? E aí vai ser minha alternativa letra B, minha resposta. Ok? Aí agora vamos para a questão 5 de juros compostos. Vamos ver o que ela fala. É uma questão da banca CESP de certo e errado. Ele vai me dar uma alternativa e eu tenho que ver se essa alternativa é verdadeira ou falsa, se isso faz sentido ou não. Então vamos ver aqui, ó. Considere que um capital inicial de R$10.000 tenha sido investido em uma aplicação financeira que paga rendimentos de acordo com o regime de juros compostos. Com base nessas informações e tomando 1,95 como valor aproximado para 1,1 elevado a 7, julguem os itens subsequentes. Então vamos lá, ele está me dando o capital de 10.000, não é isso? Ele está me dando aqui a taxa, vamos ver aqui, ó, letra A, 5, quer dizer, se o capital inicial for aplicado pelo período de um ano, a taxa anual de juros de 40%, com capitalização semestral, então ao final desse período o montante existente na aplicação será inferior a 15.000. Então vamos ver aqui, ó, ele me deu, ele quer saber se esse montante é 15.000, menor que 15.000. Eu sei que o capital inicial é de R$10.000, não é isso? Eu sei que a taxa está sendo de 40%. E eu quero saber se o que vai ser visto depois desse período é menor do que R$15.000. Tá? Capitalização semestral. Então, são 2 semestres. Então, vamos lá. Minha taxa é de 40%, que é a mesma coisa que 40 sobre 100, que dá o quê? 0,4. E aí eu vou fazer lá, montante é igual a 10.000, que é o meu capital inicial, vezes 1 mais a taxa. Vou passar essa taxa aqui para semestre, porque ele está falando de capitalização semestral. Então, dividindo por 2, isso aqui dá 0,2. 0,2 elevado ao tempo, que são 2 semestres. Então, isso aqui vai me dar 10.000 vezes 1,2 elevado a 2. 1,2 elevado a 2 dá 1,44. E aí eu faço 10.000 vezes 1,44. E isso vai me dar 14.400. Repara que 14.400 com certeza é menor do que 15.000, que era o que ele estava falando. Então, se é menor do que 15.000, isso aqui está certo. Isso é uma verdade, tá bom? A afirmação está correta. Aí vamos ver as outras afirmativas. Esse tipo de banca, hoje em dia, ele faz assim: cada questão errada que você marca na prova, anula uma questão certa sua. Então, por exemplo, se a prova tem 10 questões e você acerta 5 e erra 5, você vai tirar um 0 naquela prova, entendeu? Antigamente não era assim, antigamente era a cada 2 erradas anulava uma certa. Então vamos lá, número 6. Se o capital inicial for aplicado pelo período de 7 meses, a taxa mensal, então ao final desse período, os juros auferidos nessa aplicação serão inferiores a 11.500. Então vamos ver aqui, ó. Ele está me dando o tempo em 7 meses, está me dando a taxa em mês,
Só que tem que tomar cuidado porque aqui ele quer saber se os juros, não é montante. Então agora eu tenho que olhar para os juros e não para o montante. Tá bom assim? Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Primeiro eu vou calcular o montante. Montante é igual ao capital inicial, que é 10.000, vezes 1 mais a taxa, que é de 10%, que é a mesma coisa que 0,1, elevado ao tempo, que é 7 meses. Então, isso aqui vai dar 10.000 vezes 1,1 elevado a 7. Se vocês lembrarem, lá no enunciado, ele fala assim, considere 1,1 elevado a 7 como sendo 1,95. Então, é o que eu vou fazer aqui. E aí, fazendo 10.000 vezes 1,95, isso aqui vai me dar 19.500, certo? Então, esse é o meu montante, mas o que ele quer saber não é o montante, ele quer saber se os juros gerado foi menor do que de 11.000. Então, vamos lá. Montante é igual a capital mais os juros, não é isso? Só que o meu montante é de 19.500. E aí, isso aí vai ser igual ao meu capital, que é 10, mais os juros que eu quero calcular. E aí, o que eu faço? Eu subtraio 10 dos dois lados. Então, vai ficar 19.500 menos 10.000 igual aos juros que eu quero saber quanto é que vai ser. E aí, isso aqui vai me dar 9.500. Então, a quantidade total de juros que foi produzida foi de 9.500, que com certeza é menor do que 11.000. Então, tá correta a afirmação. É verdade. Tá bom? Vamos ver lá a questão 7, o que ela tá falando. Na questão 7, ela fala assim, ó. Se o capital inicial for aplicado durante 2 anos, a taxa anual de juros de 100% com capitalização anual, então, ao final desse período, o montante existente na aplicação será de 40 mil reais. Então, vamos lá. Ele me deu o tempo em anos, 2 anos. Me deu a taxa em 100% em anos também, né? E ele quer saber se o montante final é 40 mil. Vamos lá, tá tudo bonitinho, tá todo mundo no mesmo padrão, né? É ano. Então, vamos lá. Montante é igual a 10.000 vezes 1 mais a taxa. A taxa é de 100%. Aí, repara o seguinte. Taxa de 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100. 100 dividido por 100 é 1. Então, a taxa aqui, que é o valor de I, é 1 que eu vou botar aqui. Isso é elevado a 2 porque são 2 anos. Eu quero saber qual vai ser o meu montante daqui a 2 anos. Então, 10.000 vezes 1 mais 1, 2, elevado a 2. E vai ficar 10.000 vezes 2 elevado a 2 é 4. Não é isso? E aí, 10.000 vezes 4 é 40 mil. Então, verdade, o montante que eu criei foi de 10.000 reais, como ele falou. Então, certo, tá correto o que ele falou, é verdadeiro. Tá bom? Agora vamos ver a 8ª afirmação, se é verdade ou mentira. Ele fala assim, ó. Se o capital inicial for aplicado durante 3 anos a taxas anuais de 10, 20 e 30% com capitalização anual, então ao final do triênio o montante existente na aplicação será superior a 17 mil reais. Então repara que aqui o crescimento, né, a taxa, ela vai estar mudando de um ano para outro. No primeiro ano é 10, no segundo é 20, no terceiro é 30. Então, a gente pode pensar em fazer inicialmente esse exercício de uma maneira, vou explicar, depois eu vou mostrar a outra, tá bom? Primeiro você pode pensar em fazer essa questão assim. Eu vou calcular no primeiro ano qual é o montante que eu tenho. Capital inicial, que é 10.000 reais, vezes 1 mais a taxa no primeiro ano é de 10%. 10% é a mesma coisa que 0,1, só que é só em um ano, então elevado a 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 10.000
vezes 1,1. Então, o meu montante, aqui no caso, é de R$11.000. Então, no primeiro ano, meu montante é de 11.000. Agora eu vou ver no segundo ano. No segundo ano, o meu novo montante, eu vou chamar de Emilinha, o meu capital vai ser o montante do ano anterior, vai ser 11.000 vezes 1 mais a taxa, que é 20%, então nesse caso é a mesma coisa que 0,2 elevado a 1, que o tempo é 1. Então, meu montante Emilinha vai ser 11.000 vezes 1,2 elevado a 1. O meu montante nesse ano vai ser de R$13.200 no segundo ano. Repara que está variando, né? E aí agora eu vou calcular no terceiro ano. No terceiro ano, meu novo montante, que eu vou chamar de M2 vai ser o capital que eu tinha. No caso, foi o montante do segundo ano, que é 13.200, vezes 1 mais a taxa, que nesse caso aí é de 30%, que é igual a 0,3, elevado ao tempo, que é 1 ano apenas. Tá bom? Eu vou fazer 13.200 vezes 1,3. E se eu fizer 13.200 vezes 1,3, vai me dar R$17.160 de montante no final. M de montante é o valor que eu tenho total no final dos juros aplicados, entendeu? É o dinheiro que eu ganhei depois de aplicar R$10.000 em 3 anos. Só que repare o seguinte, eu calculei o que eu ganhei no total, separando em casos, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas imagina que eu tenha que fazer isso durante 20 anos. É juros compostos, isso. Então, imagina que eu tenho que estar fazendo isso durante 20 anos. Eu vou ficar fazendo isso 20 vezes. Não faz sentido. Tem uma maneira mais simples de resolver. Que é o seguinte, é você olhar para isso e multiplicar da seguinte maneira. É o que você tem inicialmente, que é R$10.000, vezes as taxas anuais. Então, no primeiro ano é 1,1, no segundo ano é 1,2 e no terceiro ano é 1,3. Quando você fizer essa multiplicação aqui, vai te dar 1,716 e 10.000 vezes esse número dá exatamente 17.160 que você achou anteriormente. Então, você acha direto o valor final. O que esse montante significa? Significa que você aplicou 10.000 e você ganhou de rentabilidade de juros R$7.160 depois de 3 anos de aplicação nisso daí. Entendeu? Então, vamos ver outro exemplo também. Vamos ver aqui a outra questão. Questão 9. Questão 9, médio concurso. Vamos lá. Vou subir aqui, ó. Fala assim, ó. Após uma auditoria, foi constatado que a empresa A deveria pagar o valor de R$1.000 para a Prefeitura de Porto Alegre. Ao invés de efetuar o pagamento, a empresa aplicou o valor correspondente da caderneta de poupança e entrou com um processo pedindo anistia do pagamento da dívida, o qual foi indeferido pelo município. Um ano após o valor ser pago, havia sido reajustado para R$1.295 devido ao acréscimo de multa e correção monetária. E aí ele pede para a gente assinalar a opção correta de acordo com, considerando que a poupança rendeu 2% ao mês, capitalizados mensalmente do período. Vamos de novo. A pessoa tinha que pagar R$1.000, ela não quis pagar, ela pegou esse dinheiro, colocou na poupança
com uma rentabilidade de 2% ao mês durante 2 anos, e por ela não ter pago, ela vai ter que pagar com reajuste a dívida de R$ 1.295. Então vamos ver se foi uma boa coisa ela ter colocado dinheiro na poupança e ter deixado para pagar depois. Vamos ver aqui. Vamos lá. O capital que ela teria que pagar é de R$ 1.000. A rentabilidade da poupança é de 2% ao mês, ou seja, isso é 2 sobre 100 e dá 0,02. E o tempo é de 1 ano, que é a mesma coisa que 12 meses. Certo? Então, o montante é igual a 1.000 vezes 1 mais 0,02 vezes 12. Por que eu passei o ano para 12? Porque a taxa está em meses, né? Ele falou a taxa mensal. Então, vai ficar 1.000 vezes 1,02 elevado a 12. E aí, isso vai me dar aproximadamente, essa conta, R$ 1.268,24. Só que, olha só, na poupança, rendeu isso aqui, né? R$ 1.268,24. E o que ele teria que pagar, na época, era... Na época não, o que ele teria que pagar agora é de R$ 1.295,60, menos aqui o que rendeu na poupança. Isso daí dá aproximadamente 27,40 de diferença entre o dinheiro que ficou na poupança e o que a pessoa teria que pagar ali de juros. E aí a alternativa que fala isso é a questão B. O valor da aplicação financeira é menor do que o valor da dívida. E a empresa terá de dispor de R$ 27,40, além do valor da aplicação a fim de quitar sua dívida. Tá bom? Aí vamos para a questão 10 agora. Também é uma questão de concurso. Fala assim, ó. Uma pessoa aplicou R$ 10.000 a juros compostos de 12% ao ano pelo prazo de 5 anos e 4 meses. Admitindo-se a convenção linear, o montante da aplicação ao final do prazo era de quanto? Então, ó, capital é R$ 10.000, a taxa é de 12% ao ano e o tempo está em 5 anos e 4 meses. Eu tenho que tomar cuidado, ó, esses 4 meses aqui, eu tenho que passar isso aqui para anos, tá? Porque senão vai dar problema na minha resposta. Então, vamos lá. Agora sim a questão 10. Tem a taxa de 12%, que é a mesma coisa que 0,12. Lembra? O tempo tá 5 anos e 4 meses. Então, vou pegar esses 4 meses e vou passar para anos. Se você parar para pensar, 4 meses, né, a terça parte de um ano, eu posso representar 4 meses como sendo um terço. E aí eu tenho que fazer MMC, né? 5 mais um terço, aqui eu boto 1. Vou ter que fazer o MMC entre 1 e 3. O MMC entre 1 e 3 é o próprio 3. 3 dividido por 1 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Vou fazer 3 vezes 5 é 15 e 1 vezes 1 é 1. 15 mais 1, 16 sobre 3. Então, isso aqui é meu tempo em anos. E agora eu vou aplicar a fórmula. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, montante é igual ao meu capital, que é 10.000, vezes 1 mais a taxa, que é 0,12, elevado ao tempo, que é 16 terços. E aí isso aqui vai me dar montante igual a 10.000 vezes 1,8301. E aí o meu montante vai dar aproximadamente
R$18.301, que é a alternativa letra B. Vamos voltar lá. Tá bom? Cuidado com o seguinte, vamos fazer aqui a questão 11, para a gente fechar a parte de juros compostos. Para aqui, ó. Se para um mesmo capital aplicado durante qualquer período de tempo maior do que zero, e a uma certa taxa, chamarmos de M1, montante calculado no regime de juros simples, M2, montante calculado no regime de juros compostos pela convenção exponencial, e M3, montante calculado no regime de juros compostos pela convenção linear. Antes da gente olhar as alternativas, vamos fazer um bate-papo aqui. Juros simples, a gente já sabe que ele cresce muito devagar, não é? Então, M1, ele está representando o juros simples. Então, a gente sabe que ele é o menor de todos ali. O M2 está representando o crescimento exponencial, que é a questão que a gente está vivendo agora do coronavírus, né? Que é aquele crescimento absurdo, né? Um comportamento assim, começa devagar e depois explode. Então, esse é o crescimento dos juros na questão exponencial. E se for linear, que ele chamou de M3, o crescimento é mais lento. Então, vai ser algo assim, vai ser algo linear. Repara que essa função aqui, ela cresce mais devagar que essa. Se eu quiser sobrepor só para ter uma noção, ó. Tá vendo? Ó? A partir desse ponto aqui, a exponencial cresce muito mais do que a linear. Então, com certeza, o juros simples vai ser menor do que o juros composto aplicado em linear, que vai ser menor do que da exponencial. Só que tem umas pegadinhas nas alternativas, vamos lá. Ele fala assim, ó, M3 é maior do que M1 para qualquer T. Depende, se T for igual a 1, pode acontecer do juros simples e do juros pela convenção linear ter o mesmo valor no início. Então, não é essa a alternativa. Na B, ele fala assim, M3 é igual a M1 para qualquer T entre 0 e 1. Aí é verdade. Como ele é menor que 1, ele é 0, alguma coisa, ele vai ter um crescimento muito lento. Então, sim. Agora, C, M3 é menor que M2. Ou seja, o linear é menor do que o exponencial, desde que não seja inteiro. Não, tem que ser inteiro, né? Não tem nada a ver. M3 menor que M2 quando T é inteiro. Ou seja, que o linear é menor do que o exponencial quando T é inteiro. Só que, na verdade, T tem que ser maior do que zero. Quando eu falo T inteiro, eu também estou falando de tempo negativo. E não existe tempo negativo. Então, por isso que não pode ser essa alternativa. E depois, M2 é maior do que M1, para qualquer T maior que zero. Também não está certo. Ele está falando que o exponencial é maior do que o juros simples. E dependendo para T igual a 1, pode ser, ou entre 0 e 1, pode ser que eu tenha valores iguais. Então, a alternativa correta para essa é a alternativa B, na questão 11. Tá bom? E é isso, juros compostos a gente fechou aqui. E qualquer coisa depois a gente pode falar mais sobre isso.